Olá, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Fernanda Miranda, eu sou psicóloga e novamente eu tô aqui gravando esse vídeo para conversar mais um pouquinho a respeito da aromaterapia e dos óleos essenciais do Terra, que tanto tem me feito bem, não só a mim, mas a mim, ao meu noivo e a toda a minha família. Desde que a gente começou a fazer o uso, né, dos óleos, a conhecer, né, a entender melhor como funciona tudo isso, a gente tem sido extremamente beneficiado. E aí hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito desse óleo aqui e do que aconteceu comigo depois que eu comecei a usar esse óleo. Esse aqui, ele é um mix de óleos essenciais. Nós chamamos de blend. Ele se chama Balance, é um mix, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, será que dá? Ele é um mix de óleos essenciais, né? Ou seja, ele não tem um só, não é um só óleo que tá aqui dentro. Ele tem uma combinação de óleos, né? Que é para o balanceamento, né? Para equilibrar o sistema emocional. Esse óleo aqui eu tenho usado ele todos os dias. E o que que acontece? Que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nesse ano, todo mundo sabe que 2020 foi um ano atípico, né? Foi um ano de extrema angústia para todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas, se eu perguntar, tem uma história triste para contar desse ano, tem alguma angústia que tenha vivido, alguma ansiedade que tenha sentido e algum medo ou alguma perda que tenha acontecido, seja em qualquer área da vida, né? Às vezes a gente fala de perda, de luto, parece que é só através da morte que a gente vive isso. E claro que esse é o maior dos lutos, perder uma pessoa, alguém que a gente ame, né? Mas quando a gente fala de perda, quando a gente fala de luto, a gente tá falando de várias coisas, né? A gente pode estar falando da perda do emprego, a gente pode estar falando de um divórcio, a gente pode estar falando da perda financeira que vem com o desemprego, a gente pode estar falando de relações que se partem e vão embora da nossa vida. Então, são muitas as etapas e muitas as formas de vivenciar, né? Perdas e lutos. E esse foi um ano de muita carga emocional, né, para todo mundo. Para mim, foi um ano, tem sido, né, o ano ainda não acabou, temos 2 semanas aí para encerrar 2020, mas esse ano, além, né, da pandemia, antes da pandemia, um mês antes de estourar a pandemia aqui no Brasil, eu perdi uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a minha avó materna, que para mim era uma mãe, né? Era muito mais que uma avó. Morava comigo e com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, desde quando eu era muito pequena, desde que eu era nova. Então nós tínhamos um vínculo muito forte, muito estabelecido, de muito amor, de muita cumplicidade. E passar por essa morte, por essa perda, foi um desafio imenso para mim, como eu já esperava que seria, né? E aí, além de viver tudo isso, né? Além de partir a minha avó, dela adoecer, né? Foram vários momentos, né, de tristeza. O ano começou com a minha avó muito doente, então eu tive que viver a doença da minha avó. Eu tive que ir elaborando a morte dela, o luto dela aos poucos. Eu tive que sofrer cada etapa dessa doença, desse medo, da vivência, do sofrimento dela, né? E de dar conta do sofrimento dela, do meu, do da minha família. Então foi bastante pesado. Dos meus pacientes, ainda tinha tudo isso para equilibrar junto, numa mesma balança. Depois ela faleceu, né? A minha avó descansou e eu fiquei muito mal. Eu já tive crise de ansiedade antes, eu já tive síndrome do pânico no começo da minha vida adulta, né? No fim da minha adolescência para a vida adulta. Mas o que eu vivi esse ano após a morte da minha avó, o médico disse que foi um estresse pós-traumático, né? Eu revivia as cenas do momento da morte dela. Para quem não sabe, ela morreu aqui em casa e foi um momento muito difícil pra gente. E eu vivi e revivi esse trauma, essa dor, muitas e muitas vezes por esse ano. Eu tava muito abalada. A pandemia piorou esse quadro todo, né? O isolamento. Eu parei de atender em março pessoalmente na clínica e comecei a atender somente online. Então a gente perdeu esse contato com as pessoas, né? Eu não tinha mais os pacientes presenciais, somente online. É muito difícil o desafio também, né? Não estando bem emocionalmente com a minha vida pessoal, ter que lidar com toda essa bagunça, esse caos próprio,
para você poder estar bem inteira profissionalmente, para ajudar o outro, né? Também foi um desafio muito intenso que eu vivi. E aí veio a pandemia, né? Isolamento, e eu tendo que equilibrar tudo isso e eu sofrendo demais, né? O resultado foi muito sofrimento, o resultado foi muito aprendizado, o resultado foram muitas perdas, né? E o resultado também foram muitos ganhos. Como, Fernanda, ganhos? Sim, ganhos. Ganhos que vocês não podem calcular a dimensão se eu contar com detalhes tudo que eu sinto e tudo que eu vivi para conseguir elaborar e chegar em dezembro desse ano falando ganhei também, né? Teve perdas, mas teve ganhos. Amigos foram embora, pessoas desistiram, né, de ficar na minha vida, partiram, né? Outras fecharam portas sem eu nem entender o que aconteceu também. Então, assim, a vida ela é um ciclo, né? A vida ela é cíclica, existe várias histórias no caminho que compõem a nossa história principal, né? Mas uma coisa é certa, a gente precisa aprender a viver essa vida na totalidade. E até mesmo as nossas maiores e mais profundas dores, a gente precisa lidar, enfrentar e vivenciar. Porque isso faz parte desse processo. Isso faz parte do que a gente precisa para crescer, para aprender, para se tornar um ser humano melhor, né? Enfim, falando um pouco sobre tudo isso, né? Só para ilustrar tudo que esse ano tem representado e tem sido para mim e para minha vida pessoal, olhando para o lado ruim primeiro, né? No meio de todo esse caos, de todo esse estresse, eu já estava ainda vivendo o meu trauma, as minhas crises de ansiedade, supostamente aí, segundo o médico, vivenciando um estresse pós-traumático, onde eu revivia a morte da minha avó e aquele dia na minha cabeça. Eu não conseguia falar sobre isso, né, mas sem entrar em crise, sem chorar, sem sofrer, sem ter falta de ar, né? E agora, há poucos meses, né? 3 meses atrás, a minha mãe teve Covid, adoeceu e teve muita febre, dias de febre. E o meu pai, logo em seguida, teve uma úlcera hemorrágica, teve que ficar internado. Foi um susto também para socorrê-lo, para fazer todo cuidados, procedimentos. Enfim, foram muitos desgastes emocionais para quem já estava tão desgastada, né? Era muita preocupação. E o que acontece? A minha cabeça, né, nesse meio de ano todo, o ano inteiro, estava extremamente acelerada, os meus pensamentos não paravam, né? Existia um pensamento intruso e invasivo o tempo inteiro na minha cabeça, em um estado de alerta, de muita angústia, de morte, de doença, de medo. Morte, doença, medo, morte, doença, medo. E quando não era dentro da minha cabeça, quando não era dentro de mim, pelos meus próprios problemas emocionais e pesos que eu estava vivenciando, você ligava uma televisão, você punha um Facebook, um Instagram, qualquer coisa para tentar se divertir um pouco, se distrair, e você tinha que ver um mortômetro, né, que a gente chama, entre aspas. Quantas pessoas morreram hoje no Brasil, quantas pessoas morreram hoje em Piracicaba, quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, quantas pessoas morreram de Covid, quantos estão internados, quantos estão entubados. Era só morte, caos, dor, medo e pânico, dentro e fora. Eu cheguei a me sentir encurralada numa situação onde eu não estava aguentando mais lidar com tudo isso e eu não sabia para onde correr, eu não sabia o que fazer. É um ano atípico, as pessoas estavam todas assim. Como é que você vai falar para alguém ou muitas vezes dividir com alguém uma dor que também é do outro? O outro também estava vivendo isso. Talvez não na mesma proporção, porque talvez não tinha enterrado alguém que amava no mesmo ano, talvez não tinha tido alguém com Covid na família ou que estava internado por outro problema, como foi o meu caso do meu pai. Mas as pessoas estão, no geral, assustadas, né? Quem não tá se dispondo a aprender nada com 2020, talvez não se disponha mais, né? A vida sempre vai dar chances da gente aprender, da gente melhorar, da gente observar, se abrir, né?
Mas se 2020, que é um ano atípico para todo mundo, e é um ano que fez todo mundo parar para pensar e olhar para a fragilidade da vida, olhar para a fragilidade da própria existência e entender que a vida é finita, que a vida é frágil e que nós somos todos iguais, porque na hora de morrer, na hora de adoecer, não importa se a gente vai ficar no Einstein ou no SUS, a gente morre do mesmo jeito, acaba do mesmo jeito, não tinha respirador do mesmo jeito, e etc, etc, etc. Ou seja, o caos geral. Bom, já tô me prolongando demais, mas o que aconteceu no meio de tudo isso? A aromaterapia entrou na minha vida de uma maneira sobrenatural. Assim, eu falo que é natureza, né? Deus deixou a natureza, tudo tem na natureza, né? Se a gente tomar sol, por exemplo, a gente tem uma vitamina D que a gente precisa ali, né? O sol, ele tem muita cura. Tudo tá na natureza, tudo tá interligado. E novamente, como eu disse no outro vídeo, meu objetivo de falar sobre aromaterapia e os óleos essenciais não é em nenhum momento incentivar pessoas a não tomar medicações, a largar os seus remédios, os seus tratamentos convencionais de lado. Jamais. Isso é irresponsabilidade. Não compactuo com isso. Mas a minha experiência foi que eu, por ter usado alguns óleos, por ter conhecido através, né, de uma colega minha, outras possibilidades ali, que eu conhecia poucos óleos. Eu conhecia a lavanda, eu tinha conhecido o peppermint, que foi um óleo que ajudou muito a minha mãe no Covid, meu sobrinho. Mas quando eu conversei com essa minha amiga, com essa minha colega, que me colocou até na doTERRA para me tornar consultora, porque eu falei, cara, eu preciso ajudar outras pessoas, eu quero revender esses óleos, eu quero propagar esses óleos, eu quero tentar ajudar outras pessoas também a se sentirem melhor como eu tô me sentindo, né? E aí, ela me deu alguns blends, né? Ela fez umas misturinhas pra mim. Eu utilizei, né, em mim, na minha família, nesse momento do Covid, nesse momento do meu pai internado, no momento que eu também tive alguns sintomas e me ajudaram demais. E aí eu decidi comprar um kit de óleos e vieram vários óleos, né? Então eu tenho aqui já uma microfarmácia com os óleos assim meio que principais para você começar a entender o que eles fazem. E esse aqui, o Balance que eu falei, ele veio nesse meu kit. E eu fiquei tão encantada com os óleos, né? Eu comprei um livro, então eu comecei a ler sobre os óleos, eu comecei a estudar sobre o que eles me ofereciam. Eu tô procurando o livro, mas eu devia ter pensado em trazer esse livro junto. Sobre o que eles me ofereciam, quais eram os benefícios, e eu comecei a usar, né? Usar. E de repente eu comecei a melhorar muito, né? Os meus pensamentos começaram a se organizar, aquela carga pesada sobre os meus ombros, comecei a sentir uma leveza, né? Eu abandonei a minha terapia pessoal? Não, jamais. Pelo contrário, eu levei a alegria de estar vivenciando a aromaterapia na terapia. A minha terapeuta, minha analista ficou muito feliz comigo, me apoia, tá? Eu tomei medicações convencionais? Sim. Fui ao médico quando eu precisei, tomei remédio quando eu precisei para os meus traumas, para as minhas emoções desequilibradas. Tudo conforme eu acredito, conforme eu confio, né? E conforme eu acho que é o melhor e saudável a ser feito, sim. Mas o que eu quero dizer? Que quando eu comecei a usar os óleos essenciais e senti em mim uma diferença imensa, né? Teve um dia que minha mãe falou assim, você tá muito diferente, Fernanda, né? Eu desacelerei, meu coração acalmou. Eu tinha tirado todas as fotos da minha avó do meu quarto. Eu tinha retirado, eu não conseguia olhar para essas fotos mais. No comecinho eu postava foto muito com ela. Depois de um tempo eu comecei a ficar tão angustiada, tão mal, vivenciar tanta coisa ruim, que quase ninguém sabia o que eu tava passando. E eu decidi tirar essas fotos da minha vista, porque eu não conseguia olhar para aquelas fotos sem vivenciar. Com tamanha dor, intensidade e angústia do que eu tava carregando esse ano. Eu me emociono, não é porque eu tô mal, nada disso, porque eu sempre vou me lembrar da minha avó com
muita saudade, com muito amor, mas claro, com um nó no peito, com uma dor aqui dentro, né? Ela viveu uma vida linda, sou grata a Deus por tudo que a gente viveu juntas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso em outro momento também, mas a saudade fica, né? O que a gente não vai viver juntas, fica. E, enfim, eu pensei, eu parei pra pensar e falei, cara, qual dos olhos desse kit será que tá me ajudando nesse processo da minha avó, do luto da minha avó, no processo de tirar esse peso das minhas costas e de organizar minha mente para que eu acalmasse meu coração e meu cérebro e ele não estivesse pensando mais tanto em medo, morte, doença, medo, morte, doença. E aí eu comecei a testar, eu comecei a parar de usar e usar aos poucos, sabe? Sabe quando a gente pega alergia, por exemplo, de um medicamento, você tomou 3, você não sabe qual foi? Fui começar a fazer isso. Né, eu falei, vou parar todos e vou começar a usar um por um agora para ir vendo o que cada um me ofereceu. E aí eu descobri qual o meu corpo reagia quando eu tinha falta de ar, por exemplo, quando eu tinha sensação de desmaio, quando eu tinha crise de desespero absoluto e chorava, quando eu me sentia desanimada, quando eu tava com dor no corpo, dor de cabeça. Eu tava com dores no corpo, claro, emocional, né, fadigada. E incrivelmente, nos olhos, eu deixo à noite no difusor, no meu quarto, a noite inteira os olhos, né? Eu passo, esse daqui, eu passo no meu punho, aqui, nos dois. Eu inalo, cheiro, passo na mão, pingo, esfrego. 3, 4 vezes, ponho no meu difusor umidificador para deixar a noite inteira ele ali, né? Ele fica lá, o cheirinho fica no ar. Geralmente eu coloco esse daqui, o Balance, junto com o lavanda, né? Ele me traz um pouco mais de conforto até para dormir. E isso foi clareando, né? Não é só o Balance que virou meu óleo preferido. Eu tenho hoje, honestamente, eu tenho 3 preferidos hoje. Que é o Balance, o Frankincense, é isso que fala, né? Eu falo olíbano, ele chama olíbano, que é o óleo, né? Que tá na Bíblia, que foi ofertado até para Jesus quando ele nasceu. E o Peppermint, que eu já falei dele várias vezes, que é o óleo de hortelã-pimenta, que ele tem um cheiro de menta incrível. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em cheiro de Vick, cheiro de bala de menta, de hortelã. Eu sou meio viciada nessas coisas de menta, porque sempre tive, desde a adolescência, essas ansiedades e me dava sufoco, falta de ar, fobia. E aí eu cheirava Vick e me parecia que abria tudo, sabe? Aquela coisa menta. Enfim, eu não tenho por que falar sobre uma coisa que não é verdadeira. Eu sou uma pessoa extremamente espontânea, congruente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sinto. E eu quis contar um pouquinho desse trajeto, um pouquinho dessa minha história, né? Mais um pouquinho dessa minha história com os óleos, com aromaterapia, do porquê eu tenho divulgado os óleos. Ah, você quer ganhar dinheiro? Não, tô ganhando dinheiro, né? Eu não tô ganhando super dinheiro. Inclusive, até agora, eu não ganhei R$1, porque tudo que eu ganho, eu troco por óleo pra mim. Porque são muitos óleos, são muitos benefícios. Fiz uma encomenda essa semana para os clientes que pediram e tá para chegar, tem um monte de coisa para mim já lá. Né? Agora, como eu sei que é real, que funciona, que realmente equilibra, porque nada mais é do que o nosso corpo, nossa mente entrando em equilíbrio com a natureza de Deus, né? Entrando em harmonia. É tudo que eu mais quero, essa paz, esse equilíbrio, né? Ah, mas então significa que nunca mais você vai ter isso, você vai ter aquilo? Não, não significa nada disso, né? Não significa nada disso, né? A gente vai continuar tendo problema, vai continuar tendo doença, a vida é essa, somos seres humanos, um dia a gente vai ter que morrer de alguma coisa, um dia o corpo vai ter que adoecer de alguma maneira, né? O que eu tô contando é que os óleos trazem um benefício, um não, vários, né? Emocional, espiritual, energético, que só vivendo, só sentindo, só você usando e tendo a sua própria experiência pra você entender. É meio que natural, sabe? Não é mágico, assim, ai, do nada eu acordei feliz. Não é assim. Mas você começa a usar, é meio espontâneo. Quando eu menos esperei, tava tudo mais organizado. Eu comecei a cantar de novo. Comecei a me sentir feliz de novo. Comecei a sentir, sabe, paz mental de novo. E isso não tem dinheiro que pague, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas um potinho desse, R$100, por exemplo, são 100 gotas aqui dentro desse potinho.
Quanto a gente paga no antibiótico? Quanto a gente paga no antidepressivo? Quanto? E quanto vale a nossa alegria, o nosso bem-estar? Né? Eu acho que a gente precisa ver o que é prioridade, o que a gente quer, o que faz bem pra gente. Pode fazer bem pra mim, não pode, e talvez não faça bem pra você. O cheiro é muito particular, né? É muito subjetivo. Por exemplo, eu tenho pessoas que adoram cheiros cítricos, limão, tangerina, sei lá. Eu não gosto, eu não curto. Pode até fazer bem o óleo, mas o cheirinho eu não gosto. Não gosto de pôr no meu difusor, não me faz bem. Agora, menta eu adoro, canela, cravo, eu adoro esses cheiros. Me fazem super bem, né? Então, é muito particular. Cheiro remete a memórias, né? O cheiro, a aromaterapia não é uma coisa boba. Tipo, ai, você pingou um olhinho na mão, cheirou, o que que faz? Assiste meu primeiro vídeo, né? Faz muita coisa, o cérebro tem várias conexões, né? O cheiro tem ligação com a parte do sistema límbico, com o sistema das emoções, né? Memória olfativa. Tá lá no primeiro vídeo, a gente sente um cheiro, lembra de casa de vó, casa de infância, primeiro namorado, primeira namorada, a gente lembra de emoções, o cheiro. Coisas boas e ruins, né? Cheiro de sangue, cheiro de mofo, a gente, né, tem aversões e desejos através do cheiro. O cheiro até faz a gente ter atração afetivo, sexual por pessoas. Veja o quanto o cheiro é importante, o quanto o cheiro desperta no nosso cérebro sensações, né? Então é isso, eu quis dividir mais um pouquinho da minha história. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, talvez tenha gente que não vá assistir inteiro, nem chegue até aqui ao final. Mas se você chegou, se você quiser conhecer um pouquinho da aromaterapia, se você quiser conhecer um pouco dos óleos essenciais, se você quiser ver o site, ver todas as opções que tem, para que serve cada coisa, ver com o que você mais se identifica, eu estou à super disposição, tá? Eu passo para vocês o endereço do site, da minha loja, e se você for daqui da minha cidade ou aqui pertinho, eu posso estar indo até você pra gente estar batendo um papo, conversando um pouquinho, te mostrando os olhos, fazendo você sentir um pouquinho dos cheiros gostosos e talvez não tão gostosos assim, mas que trazem benefícios, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado de alguma maneira. Fiquem bem. Se fez sentido pra você, que bom, muito obrigada. E até a próxima. Um beijo.